Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, casar com Kushina no início. Capítulo 141. Ah, não é nada, apenas estamos eliminando todo o seu clã. Engole, engole. Enquanto Tsunade e Kushina bebiam rapidamente o elixir da juventude eterna, energia rosa surgiu através de seus corpos. Em um instante, todas as células em seus corpos se ativaram freneticamente. Elas atingiram seu estado mais jovem e de pico. As mudanças eram evidentes. A pele delas ficou mais firme e mais clara. A beleza delas disparou para a perfeição. Isso é realmente incrível. Como pode ser tão milagroso? Tsunade exclamou, completamente chocada. Como uma ninja médica profissional, ela havia pesquisado essas coisas antes. Sem exceção, todas elas terminaram em fracasso. Desta vez, no entanto, ela podia sentir tangivelmente as mudanças ativas nas células de seu corpo. De agora em diante, seu corpo manteria para sempre seu pico, seu estado lindo. Juventude eterna realmente merecedora desse nome. Se eu pudesse pesquisar a fórmula para isso, eu poderia vendê-lo diretamente. Uma garrafa poderia facilmente render de 30 a 50 milhões de ryu. Isso seria uma fortuna. Os olhos de Tsunade brilharam com ganância. Quando eu tiver tanto dinheiro, eu posso sair em fúria nas casas de jogo. Ela colocou as mãos nos quadris, seu rosto brilhando com um sorriso incontrolável. Vendo Tsunade rir tanto que seu corpo tremia, Mikoto e Kushina não conseguiram deixar de balançar a cabeça. Tsunade estava bem em todos os outros aspectos, exceto por uma coisa. Ela era uma viciada em dinheiro. E um caso extremamente grave. Felizmente, Izuki era rico além da conta, então ela podia gastar como quisesse. Caso contrário, uma pessoa comum realmente não conseguiria suportar sua extravagância. Pensando nisso, as duas mulheres trocaram olhares e sorriram gentilmente. Então elas continuaram até a cozinha para preparar o jantar de hoje à noite para Izuki. No escritório do Hokage, a expressão de Izuki era solene. Diante dele, Shizui e Fugaku estavam respeitosamente. Todos os membros da Anbu de Konoha foram reunidos. Aqueles que estavam fora da vila também retornaram nesta semana. No momento, todos estão esperando seu endereço. Shizui disse respeitosamente. Milímetro. Izuki assentiu. Após chegar à sede da Anbu e enfrentar 1000 ninjas da Anbu, ele não desperdiçou palavras. Ele apagou diretamente todas as suas personalidades primárias, imprimindo-as com um selo mental absoluto de lealdade. Essas pessoas o ajudariam a governar toda Konoha. Ao terminar isso, ele retornou ao escritório do Hokage. O trio Inushika CH já estava esperando lá há algum tempo. De agora em diante, todos os assuntos internos de Konoha serão entregues a vocês para cuidar. Eu confio que vocês vão cuidar disso muito bem. Izuki disse com um sorriso para Inoishi e Shikaku. Deixar a vila para eles o pouparia de problemas. Além disso, eles não ousariam desobedecer suas ordens. Afinal, até mesmo a Hokage, Tsunade, havia se tornado sua mulher. Pode-se dizer que toda Konoha estava agora 90% sob seu controle total. Sim, senhor Izuki, o trio Inushika CH declarou imediatamente. Milímetro. Izuki assentiu com um sorriso. Ótimo, comece suas tarefas. O trio assentiu e saiu para seus respectivos postos. Shizui e Fugaku, vamos lá. Faremos uma visita ao clã Sarutobi. Ele disse, olhando para seus dois subordinados. Os dois imediatamente assentiram. Sim, no complexo do clã Sarutobi. O rosto de Hiruzen nunca mais pareceu bom desde que deixou o cargo de Hokage. Suspiro. Ele suspirou repetidamente, sentindo-se impotente. Só posso depositar minhas esperanças. Em Jiraiya agora? Um brilho de luz brilhou em seus olhos nublados. Jiraiya partiu para o Monte Miboku no dia seguinte à entrada de Izuki em Konoha. Ele precisava encontrar uma maneira de lidar com o inimigo. Já se passaram mais de 10 dias desde sua partida. Ele ainda não havia encontrado uma solução? Hiruzen suspirou mais uma vez. Eu estava me perguntando para onde Jiraiya tinha ido. Então, ele não está na vila. De repente, a voz clara de Izuki veio de trás dele. Hiruzen imediatamente se levantou, suas pupilas se contraindo bruscamente. Seu corpo começou a tremer levemente. Isso. Lord Izuki. O pequeno Jiraiya, ele é do tipo que ama viajar. Então, ele não está na vila. Suor frio surgiu em sua testa, como se ele pudesse ser morto a qualquer momento. Izuki caminhou até Hiruzen com um sorriso e gentilmente deu um tapinha em seu ombro. Relaxe. Afinal, eu já disse que posso garantir que você não terá preocupações. Você esqueceu disso? Neste momento, o corpo de Hiruzen ainda tremia continuamente. Quem poderia garantir que Izuki não voltaria atrás em sua palavra? No entanto, seu rosto ainda exibia uma pilha de sorrisos quando ele perguntou respeitosamente. Claro, eu não esqueci. Não vou esquecer uma única palavra que o Lord Izuki disse. Eu me pergunto, há algo que o Lord Izuki precisa do nosso clã? Nada mais. Eu só queria te perguntar, você chamou todos os membros do seu clã de volta? Izuki sorriu gentilmente, afinal, Konoha foi entregue ao clã Uchiha para administrar. Ouvindo isso, Hiruzen imediatamente respondeu, Lord Izuki, por favor, fique tranquilo. Desde que eu deixei a posição de Hokage, eu fiz com que todos os membros do nosso clã da Anbu, da Guarda Ninja e aqueles em missões nas áreas ao redor, fossem retirados de volta para o clã. Além disso, eu já notifiquei todos os membros do clã que, exceto por compras diárias de suprimentos e transações, eles devem permanecer obedientemente dentro do complexo do clã, sem sair de jeito nenhum. Ele disse isso diligentemente. Afinal, eles não poderiam manter os ninjas do clã continuando a servir o novo governante, poderiam? Além disso, isso era algo que o próprio Izuki havia ordenado. Hiruzen estava naturalmente bem disposto. Então, ele realizou essa tarefa com especial dedicação. Então você está dizendo que todos foram retirados? A expressão de Izuki ficou um pouco séria. Sim.
Hiruzen assentiu com um sorriso. Todos retornaram. De agora em diante, em todos os sistemas de Konoha, não haverá mais ninjas do nosso clã Sarutobi. Ele havia demonstrado tamanha obediência. Certamente Izuki não tornaria as coisas difíceis para seu clã agora, certo? Afinal, ninguém acerta um rosto sorridente. Além disso, ele estava sendo tão cooperativo e obediente. Embora seu clã pudesse ter que viver um pouco desconfortavelmente por um tempo, pelo menos ainda havia esperança com Jiraiya. Fugaku Shizui, vocês confirmaram? Izuki perguntou, inclinando a cabeça. Reportando ao Lord Izuki. Sim, nós confirmamos ontem. Todos os membros do clã Sarutobi retornaram aos seus territórios. Fugaku disse respeitosamente. As pupilas de Hiruzen se contraíram levemente. Embora ele já tivesse notado há muito tempo o comportamento incomum de Fugaku, Shizui e de todo o clã Uchiha, ver com seus próprios olhos que até mesmo o líder do clã Uchiha, que odiava tanto Izuki, havia se submetido completamente a ele, deixou Hiruzen completamente chocado. Se for esse o caso, então vamos ajudar o clã Sarutobi a lidar com isso corretamente. Então eles não terão preocupações. O rosto sorridente de Izuki desapareceu de repente, substituído por uma expressão indiferente e apática. Um arrepio percorreu a espinha de Hiruzen. O que aquelas palavras significavam? Senhor Izuki, o que? O que você quer dizer com isso? Hiruzen perguntou cautelosamente. Ah, não é nada, só o clã Uchiha acabou com seu clã inteiro, só isso. Izuki disse casualmente, como se estivesse discutindo algo mundano. Suas palavras fizeram Hiruzen sentir como se tivesse mergulhado em um abismo gelado. Capítulo 142. Toda Konoha sob controle. Tsunade, é só isso. Neste momento, a expressão de Hiruzen ficou extremamente feia. Ele olhou para Yuzuki diante dele com descrença. Lord Yuzuki, você não disse que pouparia nosso clã Sarutobi? Além disso, você mesmo disse. O que você está fazendo agora? Sua voz começou a se elevar. Afinal, essa questão agora dizia respeito à sobrevivência de seu clã. Posso perguntar, quando foi que eu disse que pouparia seu clã? Yuzuki continuou com seu rosto inexpressivo, olhando profundamente nos olhos do velhote à sua frente. Você não me disse antes que se eu entregasse a posição de Hokage para Tsunade, você garantiria que nosso clã Sarutobi não tivesse nada com que se preocupar? Hiruzen questionou em voz alta. Acho que me lembro. Yuzuki estalou os dedos de repente como se tivesse acabado de se lembrar, e seu rosto ficou assustadoramente sério. Eu disse algo sobre poupar seu clã? Eu disse que você não teria mais preocupações. O rosto de Hiruzen ficou vermelho de raiva, mas você não disse antes que não tomaria nenhuma atitude? Eu não disse isso. Yuzuki assentiu seriamente e então disse, mas você me vê agindo agora? Diga-me, eu matei alguém do seu clã. As pessoas mortas pelos Uchihas, o que isso tem a ver comigo? Após ouvir suas palavras, Hiruzen cambaleou para trás, tremendo. Seu rosto ficou completamente escuro. Ele tinha sido enganado. E ele tinha sido implacavelmente enganado por Yuzuki. Ele não só tinha sido usado, mas agora seu clã estava enfrentando a extinção. Raiva. Grande raiva. Raiva incontrolável. Seu rosto estava tão escuro quanto nuvens de tempestade. Agora, ele não queria nada mais do que ir para a guerra com Yuzuki. Mas ele não ousou. Ele sabia que não era páreo para ele. Escapar era sua única opção. Ele tinha que fugir a todo custo. Caso contrário, ele certamente morreria. Com esse pensamento, Hiruzen pulou. Ele correu diretamente para a floresta distante. Mesmo sabendo que suas chances de escapar eram extremamente pequenas, ele ainda tinha que tentar dar uma chance. Talvez ele realmente pudesse escapar? Não, ele não podia. Jiraiya? Ele colocou todas as suas esperanças nele? Se for esse o caso, ele não deve estar na vila agora. Monte Myoboku, hein? Yuzuki torceu levemente o pulso. Ele continuou a encarar o velho peido na sua frente, completamente imóvel. Em sua mente, Hiruzen possivelmente estava correndo a toda velocidade para se agarrar à sua vida patética. Chato. Yuzuki olhou para o outrora grande shinobi, agora tão pateticamente fraco comparado a ele. Então, com um aceno de sua mão direita, em um instante, o corpo inteiro de Hiruzen se transformou em uma poça de sangue e carne. Ele explodiu. Morto. Somente na morte um homem pode viver sem preocupações. Agora Yuzuki realmente havia mantido sua palavra. Ao mesmo tempo, o clã Uchiha havia cercado completamente o clã Sarutobi. Eles tinham apenas um objetivo, erradicar completamente o clã Sarutobi inteiro. Em relação às crianças e aos civis comuns, Yuzuki já os havia removido secretamente para alguma aldeia distante, apagando completamente suas memórias de sua própria origem. Ele ainda mantinha alguma dignidade. O massacre durou mais de 2 horas. Somente depois que o último membro do clã Sarutobi foi morto é que Fugaku e Shizui retornaram. Eles disseram respeitosamente, Senhor Yuzuki, todo o clã Sarutobi foi eliminado. Jin, o clã Sarutobi foi completamente eliminado. Parabéns ao anfitrião por ganhar 800 mil pontos de vilão. Yuzuki assentiu levemente. Entendido. Espalhe a palavra. Limpe tudo aqui completamente. Não deixe nenhum vestígio. Depois de dar essas ordens, ele deixou o complexo do clã Sarutobi. Sim, Senhor Yuzuki. Fugaku e Shizui obedeceram prontamente à ordem. Eles então começaram a lidar com as consequências do fim do clã Sarutobi. Enquanto isso, Yuzuki já havia retornado ao salão de recepção do daimyo. Assim que entrou, sentiu o aroma irresistivelmente delicioso da comida. Mestre, você voltou. Mikoto rapidamente tirou o avental e então se aproximou dele graciosamente. Ei, mestre. Nós preparamos muita comida deliciosa para você hoje à noite. Ela gentilmente pegou a mão dele e o levou para a sala de jantar. A mesa diante deles estava carregada com um jantar incrivelmente suntuoso. Ostras, vieiras, rins, cebolinhas e muito mais.
todos alimentos altamente nutritivos. O que é isso? Yuzuki olhou para Mikoto com alguma confusão. Bem, um rubor surgiu em seu rosto. Lady Tsunade nos contou sobre o dia que vocês duas fizeram juntas. Eu só queria que você se recuperasse adequadamente. Vendo isso, ele sorriu e disse, você não sabe se preciso me recuperar ou não. Mikoto agarrou levemente a bainha de suas roupas, já incrivelmente nervosa. Neste momento, Tsunade e Kushina também saíram da cozinha. Kushina estava composta, mas as bochechas de Tsunade imediatamente coraram de forma anormal ao vê-lo. Sem mencionar que ela já havia usado o elixir da juventude eterna. Cada movimento seu tinha um charme único. Yuzuki ficou absolutamente encantado com a visão. Agora, vendo a mesa cheia de comida deliciosa, ele não fez cerimônia. Então vou comer. Seu apetite foi grandemente despertado. Sua boca encheu-se de água enquanto ele atacava a suntuosa refeição diante dele com gosto. Depois do jantar, Mikoto e Kushina estavam lavando louça na cozinha. HM? Irmã Mikoto, onde ele e Lady Tsunade estão? Como eles desapareceram tão rápido? Kushina perguntou, olhando curiosamente para a mesa de jantar agora vazia do lado de fora. Tsunade e Yuzuki não estavam em lugar nenhum, despertando sua curiosidade. Mikoto olhou para ela levemente. O mestre mencionou pouco antes de eu chegar que ele tinha algo para discutir com Tsunade no escritório do Okage. Então, eles foram embora depois de comer. Kushina perguntou, confusa, já é tão tarde. A lua já deve ter saído. O que eles precisam discutir a essa hora? Assim que ela estava prestes a continuar, a compreensão surgiu nela. Seu rosto de repente ficou vermelho quando a compreensão se instalou. Mikoto então gentilmente cutucou sua bochecha. Hehe, você fica bem fofo quando fica envergonhado. Ouvindo a provocação, Kushina disse timidamente, irmã Mikoto, pare de me provocar. HMPH. Você deveria pensar cuidadosamente se seu mestre voltará esta noite ou não. Mikoto fez beicinho com a resposta e disse, claro que não estou preocupado. Além disso, preciso descansar também. Não é como se você não tivesse passado por isso. Kushina cerrou os dentes e bufou. Nesse momento, Yuzuki e Tsunade chegaram ao escritório do Okage. De agora em diante, toda Konoha caiu completamente em minhas mãos. Quanto ao daimyo do País do Fogo, ele pode ser facilmente controlado com apenas um pouco de intimidação. Levou no máximo 20 dias. Ele olhou para a mulher diante dele com um sorriso. Tsunade, com seus olhos castanhos brilhantes arregalados, disse timidamente, ei, você me chamou aqui tão tarde. Não me diga que foi só para me contar isso? Yuzuki lentamente curvou os lábios em um sorriso. Então, fingindo confusão, ele perguntou, o que mais? Você achou que havia algo mais? Você. Tsunade exclamou ao ouvir isso, droga. Vou te morder até a morte. Capítulo 143. O choque de Tsunade, liberação de madeira revelada. Jornada ao Monte Myoku, uma das 3 grandes regiões sábias. Com o clã Sarutobi eliminado, nenhuma ameaça oculta permaneceu em Konoha. Yuzuki havia eliminado todas as famílias e indivíduos de alto escalão. A Anbu estava agora inteiramente sob seu controle. Todos os principais clãs da vila se tornaram voluntariamente seus vassalos. Além disso, Tsunade, a atual Okage, havia se tornado sua mulher. Assim, toda a Vila da Folha caiu completamente em suas mãos. Uma semana depois, Fugaku liderou uma equipe para eliminar o daimyo da Terra do Fogo e as chamadas forças de resistência sob ele. Esses guerreiros, com suas reservas de chakra lamentavelmente pequenas, não eram páreo para os Uchihas. Em menos de um mês, toda a Terra do Fogo caiu e se tornou posse de Yuzuki. Tsunade caiu exausta no escritório do Okage. Ao rever a recente enxurrada de cartas sobre a Terra do Fogo, os métodos de Yuzuki a deixaram profundamente abalada. A visão de todos os ninjas do clã de Konoha se submetendo voluntariamente a ele a deixou profundamente atordoada. Suas táticas eram aterrorizantes, sua intimidação sozinha intimidava todos os clãs. Tal nível de medo era sem precedentes. Nem mesmo o deus do Shinobi, seu bisavô, e seu rival Madara Uchiha tinham exercido tal poder. A influência de Yuzuki superou em muito a de seus predecessores. Foi realmente assustador. Tsunade respirou fundo, cerrando o punho enquanto uma sensação estranha crescia dentro dela. Essa sensação de novo. Ela a havia experimentado 5 ou 6 vezes na semana anterior. A jovem Tsunade sabia muito bem, o crescimento de chakra em suas células Senju normalmente ocorria apenas quando seu chakra geral aumentava. Mas ela já havia atingido seu limite. Como seu chakra ainda poderia estar crescendo? Essa mudança a deixou intrigada e excitada. Essa maldita coleira só sela chakra de nível Kage. Se meu chakra continuar acumulando, eu vou me libertar dessa coisa. Tsunade cerrou os dentes, olhando para a coleira em volta do pescoço. Mas perguntas persistiam. Por que seu chakra não havia crescido antes? O que desencadeou esse crescimento repentino? Na semana passada, o que ela realmente fez? A atividade mais significativa foi se envolver em algumas discussões profundas sobre a vida e o prazer com Yuzuki. Espere. Suas pupilas se contraíram de repente. Não pode ser. Tsunade balançou a cabeça vigorosamente. Como ela se lembrava cuidadosamente, ela percebeu que seu crescimento de chakras sempre ocorria algumas horas após seus encontros íntimos. Na verdade, sua exaustão atual era devido às atividades deles há apenas algumas horas desta manhã. Coincidência. Deve ser uma coincidência. Ela olhou fixamente, com os olhos arregalados. Ela não conseguia acreditar. Se esse fosse realmente o caso, então. Naquele momento, Yuzuki entrou vindo de fora. Ao vê-la perdida em pensamentos, ele sorriu e disse, Tsunade, o que está em sua mente? Você parece distraída. Poderia estar pensando em mim? Ao ouvir isso, Tsunade imediatamente revirou os olhos e gritou, vá para o inferno. HMPH. Cadê a comida? Estou morrendo de fome. Ela bufou levemente, então olhou para as mãos dele. Ele estava carregando uma caixa, almoço que as meninas tinham preparado para ela. Ao fazer sua exigência, ela percebeu que o olhar dele se aguçou e um sorriso levemente malicioso apareceu em seu rosto.
Caminhando até ela, Yuzuki colocou a caixa na mesa e agarrou suas bochechas mais rápido do que ela conseguia reagir. Cuidado com a forma como fala comigo. Não sou seu empregado, entendeu? Quando as palavras saíram de sua boca, seu aperto aumentou, forçando os lábios de Tsunade a fazerem um beicinho. Ela só conseguiu emitir um ruído abafado, sentindo uma pontada de dor nas bochechas. Naquele momento, ela não queria nada mais do que morder a mão dele. Desculpar-se. Sou eu. Não ouvi isso claramente. HNF. Então, muito bem. Tendo ouvido o que queria, ele soltou Tsunade depois de lhe dar um leve beijo. Ele pode ter deixado os xingamentos e a grosseria dela passarem algumas vezes, mas isso não significava que ele concordasse com a atitude dela. Ele estava determinado a mudar isso, mesmo que à força. Tsunade estalou os lábios, então abriu o recipiente de comida. O aroma perfumado do ramen imediatamente flutuou em sua direção. Apesar de sua fúria com ele, sua fome tinha precedência. Prioridades. Sem pretensão, ela soprou o ramen quente e comeu. Entre mordidas, ela retrucou. Você acha que todo mundo é como você? Com uma resistência tão monstruosa. Você é como uma fera. Yuzuki apertou o nariz e deu de ombros. A culpa é minha? Tsunade se recompôs, mais uma vez ponderando o crescimento de chakra em seu corpo. Após uma longa hesitação, ela perguntou curiosamente além da liberação de gelo e liberação de relâmpago, e aquele seu olho laser. Você tem alguma outra habilidade? Desde quando você se interessa tanto pelas minhas habilidades? Yuzuki levantou uma sobrancelha. Estou apenas curiosa. Ela sorveu seu ramen e então pressionou vamos lá. Que outras habilidades você tem? Habilidades, hein? Ele se reclinou no sofá. Bem, tem o que você chama de liberação de gelo, mais liberação de relâmpago, Sharingan, Rinnegan e coisas assim. Técnica sábia dos 6 caminhos e certo. Como se de repente se lembrasse de algo, Yuzuki sorriu para Tsunade. Há mais uma que você definitivamente conhece. O quê? Os olhos dela brilharam. Isto. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Ele rapidamente formou selos de mão, terminando com o selo cobra. Naquele instante, quando Tsunade viu o selo cobra, um lampejo de reconhecimento iluminou seus olhos castanhos. Este selo de mão era muito familiar. Este era o selo de mão para a liberação de madeira. Poderia ser. Yuzuki realmente conhecia a liberação de madeira também? No segundo seguinte, ondas de poder exuberante de liberação de madeira emanavam continuamente de seu corpo. Como membro do clã Senju, Tsunade imediatamente reconheceu isso. O que fluía dentro dele era, sem dúvida, liberação de madeira. Além disso, era um poder de liberação de madeira incrivelmente abundante. Não é de se espantar que ela tenha sentido uma sensação de calor vindo dele nas últimas noites. Então era isso. Assim que ela estava olhando com os olhos arregalados, vinhas de madeira apareceram de repente abaixo dela. Elas a cercaram continuamente, prendendo-a e lentamente trazendo-a para o lado dele. Tsunade queria se libertar, mas só conseguiu assistir impotente enquanto tudo acontecia. Como você possui a liberação de madeira? Ela exigiu entre dentes, seu rosto vermelho. Yuzuki apenas deu de ombros, sem responder à pergunta dela. Afinal, como ele poderia resistir à oportunidade apresentada pela situação atual dela? Após uma discussão intensa, Tsunade sentou-se nua no sofá, comendo seu ramen com uma expressão pensativa. Enquanto isso, Yuzuki estava atrás dela, confortavelmente sentado enquanto sentia sua cintura roliça contra ele, retornando à causa de seus pensamentos profundos. Ela mais uma vez sentiu a plenitude e o aumento de chakra dentro de seu corpo. Desta vez, ela tinha certeza de uma coisa. O aumento em sua força de chakra estava de fato relacionado a ele. Que tipo de histórico ele tinha? Como ele era cheio de tantas qualidades e técnicas misteriosas. Tsunade não conseguia entender, não importa o quanto tentasse. Yuzuki riu levemente quando viu o quão perdida em pensamentos ela estava, já sabendo o motivo de suas perguntas repentinas antes. Esse tipo de coisa, mesmo que ela ponderasse por uma vida inteira, ela não entenderia. 3 dias depois, de manhã cedo, Yuzuki chegou à beira de Konoha e flutuou silenciosamente no ar. Ele liberou sua habilidade sensorial extremamente poderosa dos 6 caminhos. Jiraiya, a ameaça oculta, não podia ser ignorada. Yuzuki tinha que eliminá-lo e Jiraiya já havia escapado para o Monte Mimoku. Para lidar com ele, Yuzuki precisava entrar no Monte Mimoku. Para pessoas comuns, isso era quase impossível. Mas para ele, era moleza. Em pouco tempo, Yuzuki descobriu vestígios relacionados à região dos sábios. Ele desceu lentamente para a margem de um riacho. Ali, resquícios da aura dos sapos do Monte Myoku previamente invocados permaneciam. Conhecendo essa aura, ele podia executar a técnica de invocação reversa a qualquer hora, em qualquer lugar, entrando facilmente em uma das 3 grandes regiões sábias, o Monte Myoku. Na beira do riacho, Yuzuki fechou os olhos e sentiu cuidadosamente por um momento. Depois, os cantos de sua boca se curvaram em um leve arco. Encontrei você. No instante seguinte, suas mãos formaram selos como relâmpagos. Técnica de invocação reversa. Subsequentemente, todo seu corpo se transformou em uma nuvem de fumaça branca. Então, com um pulo, ele desapareceu sem deixar rastros. Quando ele apareceu novamente, ele se viu dentro do Monte Myoku. Yuzuki observou a paisagem, folhas enormes, cogumelos desproporcionalmente grandes e plantas imponentes o cercavam. Não havia dúvida sobre isso. Ele havia chegado em uma das 3 grandes regiões sábias, Monte Myoku. Capítulo 144. Jiraiya, apareça você mesmo. Eu posso fazer esses sapos morrerem rápido. O céu era amarelo escuro. Ao redor havia plantas herbáceas desproporcionalmente grandes e árvores imponentes. Yuzuki caminhou tranquilamente por esta floresta dentro do Monte Myoboku. No momento em que ele apareceu no topo do templo do Monte Myoboku, o grande sapo sábio, que estava deitado ali, de repente abriu os olhos. Olhos que não eram abertos há quase 100 anos. Ele imediatamente se sentou.
Antes disso, Fukazaku e Shima também ficaram instantaneamente alertas. Eles nunca tinham visto o grande sapo sábio exibir uma expressão tão chocada e grave. Sapo sábio, o que houve? Você previu algo de novo? Fukazaku se aproximou rapidamente e perguntou em voz baixa. Não, desta vez, não é uma profecia. O grande sapo sábio balançou a cabeça lentamente, então disse em uma voz profunda, é ele. Ele está aqui. Ao ouvir essas palavras, os rostos de Fukazaku e Shima mudaram instantaneamente e dramaticamente. O quê? Como ele pôde entrar em nosso Monte Myoboku sem nossa permissão? Fukazaku disse rapidamente. Nesse momento, o grande sapo sábio acenou com a mão, interrompendo as palavras de Fukazaku. Sua força, como eu disse antes, é completamente insondável. Nem eu posso profetizar sobre ele. O grande sapo sábio pareceu pensar em algo e apressadamente acrescentou rápido. Notifique o pequeno Jiraiya. Ele provavelmente está aqui por ele. Entendido. Shima assentiu imediatamente. Com um salto, ele desapareceu sem deixar vestígios. Neste momento, Jiraiya ainda estava no campo de treinamento do Monte Myoboku, lutando para dominar técnicas sábias mais poderosas. Ele está prestes a chegar aqui. Devemos nos preparar. Ele é um inimigo, não um amigo. O grande sapo sábio disse rapidamente. Sim. Ao ouvir isso, Fukazaku imediatamente entrou em ação Gamabunta. Rápido! Espalhem a notícia. Mandem todos os sapos saírem. Estejam em alerta máximo. Rápido, rápido, rápido. Fukazaku rapidamente emitiu ordens. Eles tinham que ficar em alerta máximo. Desta vez, parecia que eles realmente tinham chegado a um momento de vida ou morte. Afinal, Fukazaku ocasionalmente visitava o mundo ninja e aprendia sobre os principais eventos que aconteciam nele. Quanto às notícias sobre Yuzuki, Fukazaku e o grande sapo sábio naturalmente souberam de sua existência bem cedo. No topo do templo do Monte Myoboku, Yuzuki saltou no ar e flutuou silenciosamente acima. Abaixo, Gamabunta e uma multidão de sapos de vários tamanhos estavam em alerta máximo. Eles seguravam machados, alabardas, ganchos e forçados, todas as armas apontadas para ele. Yuzuki estreitou os olhos levemente e, de repente, uma pressão imensamente poderosa dos 6 caminhos desceu com um estrondo. Isto é! Fukazaku, o líder, exclamou ao sentir a pressão aterrorizante. Todo seu rosto de sapo ficou preto. Poderia ser essa pressão do nível dos 6 caminhos? Enquanto os outros sapos podem não saber, Fukazaku aprendeu com o grande sapo sábio sobre a era de 1000 anos atrás no mundo ninja, quando os clãs ninja governavam e o sábio dos 6 caminhos reinava. Embora nunca tivesse realmente sentido a pressão do sábio dos 6 caminhos, ele podia jurar que a aura de Yuzuki era absolutamente nível dos 6 caminhos. Isso não podia ser falsificado. Quando essa percepção surgiu, os olhos de Fukazaku se encheram de intensa admiração enquanto ele olhava para Yuzuki. Naquele momento, todos os sapos, incluindo o Gamabunta, foram subjugados por essa pressão avassaladora e aterrorizante. Desista da resistência. O grande sábio sapo murmurou, não somos páreo para ele. Nesse momento, o idoso grande sábio sapo apoiou seu corpo à força, levantou-se e saiu lentamente do templo do Monte Myoboku. Levantando a cabeça e olhando para Yuzuki flutuando silenciosamente no ar, ele podia sentir claramente a pressão extrema e aterrorizante dos 6 caminhos emanando dele. Depois de realmente experimentar mais uma vez a pressão do poder do nível dos 6 caminhos, o grande sábio sapo finalmente percebeu o quão ridículo tinha sido seu pensamento anterior de ser capaz de resistir. Que ideia absurda! Além disso, o poder exibido por Yuzuki parecia não ser menor que o do sábio dos 6 caminhos. Ou seja, sua força era ainda maior que a dele. Pensando nisso, o grande sábio sapo imediatamente repreendeu em voz baixa, rápido, todos guardem suas armas. Embora todos os sapos estivessem extremamente bravos, eles não tinham outra escolha. Eles só puderam obedientemente guardar as armas em suas mãos. Afinal, sob aquela pressão aterrorizante dos 6 caminhos que emanava do inimigo, até mesmo tentar atacar era um luxo para eles. Yuzuki olhou silenciosamente para o grupo de sapos abaixo. Então, ele disse em voz clara, Jiraiya, saia você mesmo. Assim, eu os deixarei morrer rapidamente. Sua voz não era alta nem baixa, mas podia ser ouvida por todos os seres vivos dentro do Monte Myoboku. Todos podiam ouvir o que ele dizia. Entretanto, assim que essas palavras foram ditas, os sapos abaixo imediatamente caíram no caos. O quê? O que esse cara quer dizer? Ele está dizendo que vai matar todos nós? Vamos lutar, ancião Fukazaku. Apenas dê a ordem. Podemos lutar com ele. Vamos lutar com ele. Os sapos imediatamente entraram em caos. Neste momento, a expressão do ancião Fukazaku também era muito sombria. Finalmente, ele olhou para o grande sapo sábio atrás. Em contraste, o grande sapo sábio falou em um tom baixo, fiquem parados. Podemos estar condenados hoje. No entanto, vejo um lampejo de esperança no jovem Jiraiya. Se ele conseguir escapar deste lugar, ainda há uma chance para tudo. Ao ouvir isso, o ancião Fukazaku assentiu gravemente. Naquele momento, eles só podiam depositar todas as suas esperanças em Jiraiya. No campo de treinamento sagrado do Monte Myoboku, abaixo de uma cachoeira espirrando, Jiraiya tinha acabado de ouvir as palavras de Lady Shima. Ele ouviu o que Yuzuki disse, dizendo-lhe para sair e que ele deixaria esses sapos morrerem rapidamente. Droga! Aquele Yuzuki Kamizuki! Ele exclamou. Ao pensar nas palavras traiçoeiras, a raiva imediatamente surgiu de seu coração. Ele não queria nada mais do que sair e matar Yuzuki imediatamente. Jovem Jiraiya, nós já lhe contamos todos os métodos para cultivar as técnicas mais fortes de sábio do Monte Myoboku. Agora, antes que Yuzuki Kamizuki o descubra, saia rapidamente deste lugar. Caso contrário, quando ele o encontrar, estará tudo acabado. Shima disse com uma voz extremamente grave. Mas, Jiraiya cerrou os punhos com raiva. Aquele cara vai matar todos vocês. Nós ficaremos bem.
Shima disse em voz baixa, nossa tarefa foi concluída. Você já dominou os métodos para cultivar as técnicas mais fortes de sábio. Mesmo que realmente não possamos escapar do nosso destino hoje, você ainda tem uma chance de parar Uzuki Kamizuki. Depressa. Se ele realmente sentir você, então você não será capaz de sair, mesmo que queira. Rápido, jovem Jiraiya. Saia rápido. Jiraiya cerrou os punhos com extrema raiva. Eu definitivamente vou parar Uzuki Kamizuki. Quando chegar a hora, eu definitivamente vou vingar todos vocês. Seus olhos começaram a ficar vermelhos. Vá rápido. Shima disse imediatamente. Milímetro. Jiraiya também sabia que agora não era a hora de se exibir. Imediatamente, ele executou a técnica de invocação reversa e deixou o Monte Myoboku. Ao mesmo tempo, Yuzuki, no topo do templo do Monte Myoboku, sorriu. No final, ele ainda fugiu. Bem, se esse é o caso. Seus olhos imediatamente liberaram uma luz roxa assustadora. Se é assim, então vou escravizar todos eles. Capítulo 145. Yuzuki, abra seu pergaminho de invocação e veja você mesmo. Já que esse cara não quer cooperar comigo, não tenho motivos para ter misericórdia desses sapos. Afinal, desde o momento em que Jiraiya fugiu do Monte Myoboku, isso representou a escolha deles em relação a Yuzuki. Eles finalmente escolheram Jiraiya. Eles acreditavam que ele poderia encontrar uma maneira de derrotá-lo? Se for esse o caso, então Yuzuki só precisa mostrar a esses sapos tolos quem ele realmente é de uma vez por todas. Modo sábio dos 6 caminhos. Sem hesitar, ele liberou todo o seu poder através do modo sábio pela primeira vez. Enquanto uma pressão tão intensa quanto a gravidade do sol caía sobre esses humildes sapos, eles observavam aterrorizados enquanto o olhar do Rinnegan os penetrava. Linhas pretas começaram a se formar em seu rosto, lentamente criando um círculo em sua testa e padrões complexos sob seus olhos. Simultaneamente, seus olhos roxos agora tinham pupilas retas como as de uma raposa. Mianai Sekai, mundo invisível. Senjutsu dos 6 caminhos, bolas da busca da verdade. Além da pressão já aterrorizante de seu chakra abundante e do Rinnegan, Yuzuki convocou 6 bolas da busca da verdade. Junto com a presença sufocante de seu domínio absoluto, ele agora apareceu como um deus no céu. Curvem-se. Com uma voz tão calma quanto um lago parado, ele olhou para os sapos que pareciam prestes a explodir. Bang, 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 bang. Um por um, mesmo contra a vontade, eles começaram a se curvar. Os ossos das pernas quebraram e suas cabeças sangraram com o impacto no chão, mas eles permaneceram obedientemente naquela posição. A pressão aterrorizante dos 6 caminhos anulou todas as técnicas sábias possuídas por Fukazaku e Shima. Até mesmo o grande sapo sábio só conseguia sentir profundo desamparo e impotência. Yuzuki desceu do céu até a base do templo, aproximando-se do grande sapo sábio. O velho sapo se esforçou para manter seu corpo frágil ereto, ficando de pé apenas porque Yuzuki permitiu. Caso contrário, ele estaria se curvando como os outros. Lamentável. Os olhos de Yuzuki estão frios de indiferença enquanto ele fala com o grande sapo sábio. Ele balançou a cabeça levemente. Se você tivesse se submetido a mim antes, eu poderia não ter sido forçado a agir contra você. Que pena. Gamamaru. Você escolheu acreditar em alguém que está prestes a morrer. As pupilas do grande sábio sapo tremeram violentamente com as palavras de Yuzuki. Como ele sabe meu nome? Somente o sábio dos 6 caminhos o sabia, 1000 anos atrás. Desde então, mesmo após a morte do sábio, Gamamaru nunca mais usou seu nome verdadeiro, sempre se apresentando como o grande sábio sapo. Não fique tão chocado. Yuzuki riu levemente. Você é um sujeito velho, então entendo sua surpresa. Ele deu um tapinha gentil no ombro do sapo. Naquele momento, seu Rinnegan brilhou mais intensamente. Eru, obtenha. Yugo Fusão. A mente ancestral do grande sábio sapo fica em branco por um instante antes de retornar ao normal. O que ele acabou de fazer? Embora ele não soubesse a resposta, ele percebeu assim que olhou atentamente nos olhos de Yuzuki. Modo sábio perfeito, caminho do sapo. Junto com a pupila em forma de fenda, outra apareceu na forma de uma pupila de sapo. De alguma forma, seu inimigo havia adquirido a técnica do sábio sapo. Bem, vamos começar o show. Sorrindo para o velho sapo, Yuzuki começou algo intrigante. Primeiro, ele aplicou a segunda impressão de personalidade a todos os sapos, sem exceção. Eles agora juraram lealdade inabalável a ele. Melhor ainda, eles se tornaram seus soldados devotados. Tendo conquistado o controle de uma das 3 regiões sagradas, por que não explorá-la ao máximo? Assim, ele incutiu uma personalidade leal com 3 diretrizes principais. Primeiro, lealdade absoluta a Yuzuki e seus ninjas subordinados. Segundo, reprodução rápida e controlada para formar um exército. Terceiro, treinamento implacável como se suas vidas dependessem disso. Com suas próprias criaturas de invocação, Yuzuki poderia usá-las como uma arma formidável no campo de batalha. Ele até considerou presentear cada graduado da Academia Ninja com um pequeno sapo. Essa estratégia integraria o Monte Myoboku ao seu domínio, garantindo a vários de seus ninjas acesso através da técnica de invocação reversa. Yuzuki conquistou completamente o Monte Myoboku. Jin. O anfitrião conquistou o Monte Myoboku, uma das 3 grandes regiões sagradas do mundo ninja. Parabéns ao anfitrião por ganhar 20 milhões de pontos de vilão. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Conquistar um dos 3 grandes lugares sagrados lhe rendeu diretamente 20 milhões de pontos de vilão? Se eu conquistar a caverna Ryushi e a floresta Shikotsu também, imagino se as recompensas serão comparáveis ao Monte Myoboku. Ele ponderou.
Além disso, garantir aos seus ninjas acesso quase total ao treinamento de Senjutsu não era uma má ideia. Um plano de longo prazo, mas promissor, no entanto. Yuzuki gentilmente beliscou a ponte do nariz. Então, fechando os olhos, ele ativou seu poderoso senso de percepção. Embora Jiraiya já tenha deixado este lugar, encontrá-lo é apenas uma questão de tempo. Enquanto ele não tiver deixado a Terra do Fogo, toda a região está sob sua percepção. O poder sensorial dos 6 caminhos não é brincadeira. Fechando os olhos, Yuzuki sente o poder dentro dele e romper com um rugido. Algumas criaturas mais fracas até explodiram com a força bruta. Na fronteira da Terra do Fogo, em uma floresta extremamente isolada, uma nuvem de fumaça branca aparece lentamente. Conforme ela se dissipa, Jiraiya se materializa, seu rosto contorcido de raiva. Droga! Droga! Ele ruge, seus punhos cerrados com força, fúria irradiando de cada poro. Ele sabe que assim que deixasse o Monte Myoboku, a natureza assassina de Yuzuki provavelmente significaria a ruína do grande sapo sábio e dos outros. O pensamento do possível destino deles lhe deu um arrepio na espinha. Jiraiya balançou a cabeça violentamente, forçando-se a se concentrar. Agora não é hora de se culpar. Se recomponha. Você obteve o método de treinamento de técnica de sálvia mais forte do Monte Myoboku. Você só precisa se tornar mais forte. É tudo o que você precisa fazer. Rangendo os dentes, ele percebeu com clareza surpreendente o quão errado ele estava sobre si mesmo. Ele sempre acreditou que não era controlado pelo ódio, mas agora ele sabe melhor. Kufi. Ele respira fundo, se preparando. Ele não pode mais ficar na Terra do Fogo. Ele precisa evacuar e se esconder. Com uma resolução recém-descoberta, Jiraiya salta, deixando a pequena floresta para trás. Ele se move rapidamente em direção a uma pequena vila na fronteira da Terra do Fogo. Cerca de 1 minuto após sua partida, outra nuvem de fumaça branca aparece. Estrondo. Yuzuki emerge da fumaça, com um sorriso involuntário se espalhando em seu rosto. Nada mal em esconder sua fuga. Você apagou completamente sua presença o caminho todo. Uma pena. Esse tipo de técnica só funciona contra perseguidores Jonin comuns. Ele balançou a cabeça levemente. No instante seguinte, toda a sua forma se transformou em um raio. Então, ele desapareceu sem deixar rastros. Quando ele apareceu novamente, ele já estava na frente do seu alvo. Na beira de um riacho, Jiraiya estava usando o curso d'água para apagar seus rastros. No entanto, ele nunca imaginou que todos os seus esforços seriam em vão. Ali, bloqueando seu único caminho, Yuzuki ficou em silêncio. O rosto de Jiraiya escureceu. Olhando para os rastros cuidadosamente escondidos atrás dele, ele percebeu que tinha sido tolo o tempo todo. Yuzuki Kamizuki. Sua voz estava cheia de raiva. O que há com essa cara de cachorro bravo? Quer um osso ou algo assim? Yuzuki olhou para o furioso homem-sapo, um sorriso inconscientemente aparecendo em seu rosto. Yuzuki Kamizuki, diga-me, o grande sapo sábio, o que aconteceu com eles? Jiraiya exigiu. Yuzuki olhou para ele com compostura. Jiraiya, você mal consegue se salvar, e ainda está preocupado com aqueles sapos? Ao ouvir isso, a inquietação cresceu no coração de Jiraiya. Ancião Fukazaku, Ancião Shima, onde eles estão? Ele gritou. Yuzuki quase deu uma palmada na testa em decepção. Ele sabia que esse homem não era o mais inteligente, mas não tinha percebido até que ponto. Eles? Bem, quem sabe? Ele falou sarcasticamente, dando de ombros. Então, como se lembrasse de algo interessante, ele acrescentou, certo. Ele apontou para o pergaminho nas costas da outra parte. Você não tem o pergaminho de invocação do Monte Myoboku? Por que não o abre e dá uma olhada? O corpo de Jiraiya começou a tremer levemente. Se ele ousou dizer isso, não significava que o pior já tinha acontecido. Abra rápido. Você não quer ver por si mesmo? O rosto de Yuzuki ainda tinha um leve sorriso. Você? Jiraiya ficou furioso, mas não ousou falar mais. Com mãos trêmulas, ele lentamente recuperou o pergaminho de invocação de suas costas. Ele não ousara abri-lo desde que deixou o Monte Myoboku. O medo dominou, medo de testemunhar a cena que ele mais temia. Agora, ele não tinha escolha a não ser olhar. A presença de Yuzuki não lhe deixava alternativa. Kufi. Jiraiya respirou fundo, preparando-se. Com dedos trêmulos, ele desenrolou o pergaminho de invocação do Monte Myoboku. Capítulo 146. Noki, eu não sou estúpido. Não vou arrastar minha vila para baixo com você. Com um som de assobio, Jiraiya desenrolou lentamente todo o pergaminho de invocação. Nele estavam densamente registrados os nomes de todas as bestas invocadoras do Monte Myoboku. Entre elas, Gamabunta, Gamaken, Gamahiro e outras estavam no topo da lista. Olhando para os nomes das bestas invocadoras, seu coração se acalmou um pouco. Poderia ser que Izuki tivesse mudado de ideia? Ele não tinha feito nada ao ancião Fukazaku e aos outros. Entretanto, no segundo seguinte, o rosto de Jiraiya escureceu de repente. Os nomes começaram a se confundir gradualmente. Diante de seus olhos, eles desapareceram lentamente. Todos os nomes dos sábios sapos desapareceram completamente, todo o pergaminho de invocação ficou em branco. De um texto antes densamente compactado, ele se transformou em uma folha em branco. Só havia uma explicação para isso. Todos tinham perecido. Todos os sapos dentro do Monte Myoboku tinham sumido. Ao perceber isso, o corpo de Jiraiya começou a tremer incontrolavelmente. Droga! Droga! Izuki Kamizuki, você ainda tem alguma humanidade? Tantas vidas! Ele olhou para Izuki diante dele com olhos injetados de sangue, então rugiu de raiva. Jin, parabéns ao anfitrião por obter 150 mil pontos de vilão. Você não está em posição de dizer isso. Izuki disse com uma expressão indiferente, você tem trabalhado com o Monte Myoboku o tempo todo para encontrar uma maneira de me subjugar. Isso não é verdade? Se você realmente pudesse me subjugar, me diga, como você lidaria comigo? Jiraiya ficou sem palavras ao ouvir isso. Fale, Izuki disse calmamente.
Jiraiya disse em voz baixa, naquela época, encontraríamos uma maneira de mudar você, de trazê-lo de volta ao caminho certo. Eu disse para você falar, não para falar bobagens. Izuki olhou para ele. Jiraiya ficou mais uma vez sem palavras. Não consegue dizer, consegue? Então, deixe-me dizer por você. Uma vez que você e o Monte Myoku encontrem uma maneira de me subjugar, vocês absolutamente não me deixarão viver. Vocês devem me eliminar permanentemente como uma ameaça futura. Não é mesmo? E o que ele disse foi exatamente o que Jiraiya e os sapos planejaram para o futuro. Então, que direito você tem de latir para mim? Izuki olhou indiferente para ele. Neste momento, o rosto de Jiraiya estava tomado pela cor da morte. Ele sabia que sua vida estava chegando ao fim. Na sua próxima vida nasce em uma boa família. Lembre-se, não se oponha a mim. Dito isso, Izuki acenou com a mão direita. No segundo seguinte, Jiraiya não teve tempo de sentir nada antes que seus órgãos vitais explodissem dentro dele. Com um bocado de sangue cuspido, ele caiu de cara no chão, completamente morto. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 50.000 pontos de vilão. Izuki olhou brevemente para o corpo morto antes de olhar de volta para o pergaminho de invocação. Como por mágica, as letras minúsculas retornaram lentamente. Na verdade, elas nunca tinham ido embora, já que era tudo um genjutsu para ganhar mais alguns pontos de vilão. Ele já havia observado que Jiraiya não era a pessoa mais esperta do grupo. Com um salto, ele imediatamente voou para longe dali. No momento, Konogakure havia se tornado completamente posse de Izuki. Até mesmo toda a Terra do Fogo havia se tornado completamente seu território, embora algumas pequenas forças ainda estivessem causando problemas. O clã Uchiha e outras famílias que se submeteram a ele rapidamente extinguiram e suprimiram toda a resistência. Com isso, toda a Terra do Fogo caiu completamente. De agora em diante, ela só poderia servir Kirigakure, em um edifício de aço forjado na Terra do Ferro. Dentro do salão de conferências estavam sentados o Tsuchikage do País da Terra e o Kazekage do País do Vento. Em frente a eles estava Mifune, o general do País do Ferro. Agora que o Dain da Terra do Fogo foi morto e o país inteiro caiu nas mãos de Izuki Kamizuki, qual será nosso próximo passo? Mifune perguntou a Hasa Inoki, seu rosto marcado por profunda apreensão e choque. Os métodos de Izuki Kamizuki são aterrorizantes. Noki disse lentamente, se isso continuar, não seremos páreos para ele, mesmo se combinarmos nossas três forças. Originalmente pensei que a força de combate de Kirigakure fosse formidável. Afinal, sua vila, junto com ele, aniquilou as principais forças ninjas de Komogakure em uma semana. No entanto, nunca imaginei que ele pudesse transformar toda a Terra do Fogo em seu brinquedo em menos de 2 meses. Suspiro. Noki soltou um suspiro profundo, sentindo o arrependimento se infiltrar. Embora sua terra tivesse tido atritos anteriores com os ninjas de Kiri, eles estavam cuidando da própria vida, evitando a guerra com a Vila da Névoa. Mas agora, em um momento de excesso de confiança, ele concordou em formar uma aliança com Konoha para se opor a Izuki. E o resultado? A Terra do Fogo que iniciou a aliança desapareceu assim mesmo. Sua própria aldeia seria a próxima a cair? Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, a preocupação de Noki se intensificou. Tsuchikage, neste ponto, nós três forças não temos como recuar. Hasa disse, notando sua hesitação, nós já nos aliamos a Konogakure. Se Izuki Kamizuki vai nos atacar agora é só uma questão de humor dele. É você. Nós, a Terra da Terra, apenas nos juntamos à aliança. Além disso, nunca lançamos nenhuma ação militar contra os ninjas de Kirigakure. Noki disse em voz baixa, franzindo os lábios. Depois que ele terminou de falar, um brilho brilhou em seus olhos. Talvez essa situação possa ser apenas um ponto de virada para sua Terra da Terra? Afinal, assim como ele disse antes, seu país, até agora, só teve algum atrito ninja com Konoha como Isuna. Quanto à mais distante Terra da Água, como a Terra do Fogo estava no meio, nunca houve guerras em larga escala. Isso pode ser um grande avanço. Agora, nós três estamos no mesmo barco. Mesmo que queiramos nos retirar neste momento, temo que Izuki Kamizuki não aceitará. Mifune disse com uma carranca, notando a intenção de Noki de se retirar. Eu sei disso, é claro. Noki acenou com a mão. Então o que faremos a seguir? Contra-ataque imediatamente. Hasa disse gravemente. Noki olhou para ele como se ele fosse um idiota. Contra-ataque? Você é louco? Nossas três forças combinadas não são páreo para Izuki Kamizuki. E você ainda quer contra-atacar? Então o que você sugere que façamos? Hasa perguntou com o rosto sombrio e a voz fraca. O que mais podemos fazer? Só há uma opção, anunciar a dissolução da aliança e mostrar boa vontade para com ele. Embora Noki também não quisesse dizer isso, parecia ser a última opção. Caso contrário, se eles fossem para a guerra, seria uma derrota certa. Vale a pena notar que Izuki já anexou a Terra do Relâmpago e a Terra do Fogo, além de sua própria Terra da Água. Suas atuais forças ninja, mas todos aqueles clãs com técnicas secretas em Konoha, o tornam uma força imparável. Não há absolutamente nenhuma maneira de lutar contra isso. Se eles realmente começassem uma guerra, certamente resultaria em derrota absoluta e só aumentaria as baixas inocentes. Esse tipo de situação não é o que Noki quer ver. Você acha que Izuki Kamizuki concordaria em nos deixar ir? Mifune perguntou em voz baixa. Temos que pelo menos tentar descobrir. Noki respondeu com o rosto sombrio e a voz baixa. A atmosfera ficou em silêncio por quase meia hora. Finalmente Hasa e Mifune também viram a realidade da situação. 3 dias depois, Tsunagakure e Vagakure e a Terra do Ferro enviaram uma carta conjunta para Konoha. Nessa correspondência, eles anunciaram simultaneamente a dissolução imediata da chamada Aliança Ninja. Capítulo 147. Estou lutando há tantos anos. Não posso me divertir um pouco? A notícia causou um choque em todo o mundo ninja.
Tsunagakure, Iwagakure e a Terra do Ferro, três grandes nações, esta última dependendo principalmente de samurais, dissolveram sua aliança neste momento crítico. Eles se acovardaram? Essa pergunta ecoou nas mentes de ninjas e civis por todo o mundo ninja. E a resposta foi um retumbante sim. De fato, foi o caso. Diante da derrota certa, eles não tiveram escolha a não ser pedir a paz. Konoha. No escritório do Hokage, Tsunade olhou com espanto para três cartas em sua mão. Elas tinham chegado durante a noite da Vila da Areia, Vila da Pedra e da Terra do Ferro. O conteúdo das cartas era conciso e claro. Já que Hiruzen Sarutobi não era mais o Hokage de Konogakure, o tratado de aliança que eles tinham concordado anteriormente estava dissolvido. Não haveria mais uma aliança mundial ninja. Como isso pôde acontecer? Tsunade murmurou incrédula, respirando fundo. Ela esperava que o outro lado persistisse por mais tempo, dada a formidável força combinada de suas três forças. No mínimo, eles poderiam ter seguido o exemplo de Keri e devastado a Terra do Relâmpago. Yuzuki, sentado na cadeira com Tsunade ajoelhada a seus pés, gentilmente beliscou o braço dela. Deixe-me ver essas cartas. Sentindo o gesto dele, ela soltou um gemido suave e aumentou os movimentos. Ela queria testar a determinação dele. Até Yuzuki não conseguiu evitar arregalar os olhos. Essa mulher tinha habilidade. Ele examinou as cartas de Suna, Iva e da Terra do Ferro sobre a mesa, enquanto a guiava com a mão em seus cabelos. Tsunade estalou a língua e disse hesitante, bem, nesse caso, você não precisa travar guerra contra eles, mas fazer guerra? Isso não é nada divertido. Yuzuki largou as cartas, uma expressão pensativa no rosto. Ele balançou a cabeça, é uma pena. Essas três forças propuseram compensação nessas cartas, mas acham que essa pequena oferta pode me ignorar? Estão sonhando acordados. Depois de ouvir suas palavras, Tsunade parou suas ações e levantou a cabeça, olhando em seus olhos azuis. A compensação que eles propuseram. Guru Guru. Ela engasgou momentaneamente quando ele de repente empurrou sua cabeça para baixo, fazendo-a encará-lo ferozmente. Fazendo beicinho, ela continuou, essas três partes propuseram uma compensação de até 30%. Esta é a maior compensação material na história das guerras mundiais ninja. E, Guru Guru, os olhos de Tsunade se arregalaram mais uma vez. Ela imediatamente se levantou, esfregando suas bochechas que já estavam começando a doer. Você, deixe-me terminar de falar. Sentindo o olhar dela, Yuzuki estalou a língua e disse, por favor, continue. Você deveria saber. Ela respirou fundo. Anteriormente, no final de grandes guerras, a compensação de ambos os lados era no máximo 10%. Além disso, desta vez, você nem começou a lutar contra eles. Eles já tomaram a iniciativa de buscar a paz. Estamos essencialmente recebendo todos esses recursos de graça. Por que não aproveitar isso? Após ouvir, Yuzuki sorriu levemente. Terminou de falar? Sim. Ela piscou. Então você pode continuar. Ele gesticulou com um sorriso. Embora Tsunade parecesse um pouco relutante, seu corpo ainda era honesto. Ela se ajoelhou novamente e retomou suas ministrações orais. 30% de recursos? Eles acham que podem me ignorar com isso? Eles estão sonhando. E é um sonho acordado. Yuzuki exerceu força vigorosamente. Como se estivesse irritado e precisando desabafar, ele aproveitou ao máximo a lendária sugadora diante dele, intensificando seus movimentos. Notavelmente, ela suportou tudo. Tsunade só conseguiu encará-lo com raiva enquanto era forçada a engolir suas ações e o líquido viscoso que agora escorria por sua garganta. Alguns minutos depois, ela estalou os lábios com um toque de gosto residual na voz enquanto perguntava, então, qual é seu plano? Continuar travando guerra? Você não disse que isso não era interessante? De fato, fazer guerra não é interessante. Yuzuki disse com um leve sorriso, eu já tomei minha decisão. Depois de descansar em Konoha por mais um tempo, eu pessoalmente visitarei cada um desses três. Então, eu os farei reconsiderar cuidadosamente suas palavras. Ao ouvir isso, Tsunade perguntou curiosa, por que não vai confrontá-los agora? Ele estendeu a mão direita, levantando o dedo indicador. Primeiro, se eu responder a eles agora, isso sinalizaria que não quero mais fazer guerra. Eles se acalmariam. Mesmo sabendo que pagariam mais em reparações, eles concordariam relutantemente. No mínimo, eles não teriam mais que se preocupar com suas vidas ou suas aldeias. Quanto a mim, você acha que sou do tipo que os deixa escapar tão facilmente? Yuzuki sorriu enquanto olhava para ela. Tsunade já havia vestido o manto de Hokage e estava ajustando sua gola. Você certamente não é. Ela virou a cabeça para trás, olhando ferozmente para ele. Ele não a deixou escapar. Aquele homem irritante. Então, você está deliberadamente mantendo sob pressão constante? Ela voltou para o lado dele, ponderando pensativamente. Essa é apenas a primeira razão. Yuzuki disse com um leve sorriso. Segundo, ele pausou, olhando para a encantadora Tsunade parada diante dele. Então, ele curvou os lábios em um sorriso. Eu já disse isso antes. Durante esse tempo quero ter um bom descanso em Konoha. Tenho lutado por tantos anos. Não posso simplesmente me divertir um pouco? Tsunade fez um leve beicinho, então decidiu desistir. Ela soltou um zumbido tímido momentaneamente sem palavras. Yuzuki olhou para o céu do lado de fora da janela. Ainda é cedo. Vamos continuar a música, continuar a dança. Ao ouvir isso, seus olhos se arregalaram em descrença. Ele é mesmo humano? Enquanto isso, pessoas em todo o mundo ninja estavam constantemente discutindo esse tópico. Tsunagakure, Iwagakure e a Terra do Ferro, todas as alianças ninjas ruíram em um instante. Diante de Yuzuki Kamizuki, eles nem tiveram coragem de lutar. Desse ponto em diante, parecia que nenhuma força em todo o mundo ninja poderia mais enfrentá-lo. A Terra da Chuva. Cortinas infinitas de chuva ainda caíam. Esta era a técnica chuva à vontade lançada pelo Pendeva. Por meio desta técnica, ele podia monitorar constantemente todos os chakras anormais que entravam em seu domínio. Por causa disso, toda a Terra da Chuva alcançou relativa estabilidade e paz durante esse período.
Dos 365 dias do ano, choveu por pelo menos 350. O povo da Terra da Chuva sabia que essa chuva os estava protegendo. No último andar da sede da organização Akatsuki, no salão de conferências. O Oito Caudas foi realmente difícil de capturar, mas felizmente nós o conseguimos. Obito disse, flexionando seu corpo sob a máscara. Neste momento, o Jinchuriki do Oito Caudas, Killer B, foi completamente subjugado por seu Genjutsu Manjeki Sharingan e estava deitado silenciosamente em sua dimensão Kamui. Espere um momento. Começaremos a selar o Oito Caudas imediatamente. Depois que Obito terminou de falar, Pen, sentado na cabeceira, abriu a boca lentamente e disse em voz baixa, Madara, embora eu odeie admitir, a possibilidade de coletarmos todas as bestas com cauda não existe mais. Conan, de pé ao lado, assentiu levemente em concordância. Agora, os Jinchuriki de 2 caudas e os Jinchuriki de 3 caudas estão todos em Kirigakuri. Quanto aos Jinchuriki de 9 caudas, embora tenhamos feito o Zetsu Negro encontrar algumas pistas, pode ser Kushina Uzumaki do lado de Yuzuki Kamizuki. Eles são todo seu povo. Nossa operação de captura ainda pode ser realizada com sucesso? Ela disse sem expressão. Se a missão não pudesse continuar, então ela e Nagato naturalmente escolheriam parar de cooperar com esse homem que dizia ser Madara Uchiha. Ao ouvir isso, a expressão de Obito por baixo da máscara ficou sombria. Embora relutante em admitir, ele sabia que Conan e Pen tinham levantado uma questão significativa. Poderia ser que eles teriam que recorrer a essa medida drástica? De acordo com o plano daquele homem, ressuscitá-lo? Capítulo 148. Obito, vá para Konoha e roube o Kinjutsu Edo Tensei Rank S. Orochimaru. Dentro do salão de reuniões da organização Akatsuki, a atmosfera gradualmente caiu em silêncio. Pen e Conan fixaram seus olhares em Obito. Se ele não tivesse solução, eles não teriam escolha a não ser cortar seu relacionamento cooperativo com ele. Essa questão não era negociável. Afinal, a cooperação deles era meramente uma relação de exploração mútua. Se algo desse errado, a parceria naturalmente chegaria ao fim. Não se preocupe com esse assunto. Você não precisa se preocupar. Apenas se concentre em completar todas as tarefas que você deve fazer. Isso é tudo. Obito disse, seu rosto inexpressivo por trás da máscara. Ele então instruiu friamente, tudo bem, vamos começar a preparar para selar o Oito Caudas. Depois que o selamento estiver completo. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Iremos imediatamente capturar o 4 caudas e os 5 caudas. Uma cauda já foi designado para Sasori da Areia Vermelha e Kakuzu. Depois que capturarmos o 4 caudas e os 5 caudas, iremos atrás dos 7 caudas. O Zetsu Negro já reuniu todas as informações e dados sobre eles. Obito lentamente cerrou o punho. Está tudo sob controle. Ao ouvir isso, Pen e Conan assentiram levemente. Depois, todos deixaram o local e chegaram à câmara subterrânea da base da Akatsuki. Jutsu de invocação. Estátua demoníaca do caminho exterior. Pen não perdeu tempo. Ele imediatamente executou o Jutsu de invocação, invocando a estátua demoníaca do caminho exterior. Dragões fantasmas 9 selos consumidores. A estátua demoníaca abriu lentamente sua boca enorme e vermelho sangue. Fios de luz espectral roxa começaram a emergir continuamente. Finalmente, eles envolveram Killer B, o Jinchuriki do Oito Caudas. O corpo de Killer B flutuou involuntariamente para cima. Fluxos de chakra da besta com cauda começaram a jorrar de seu corpo. Gradualmente, tudo foi absorvido pela estátua demoníaca. Um brilho frio brilhou continuamente nos olhos de Obito. Enquanto selava o Jinchuriki do Oito Caudas, ele ponderou suas preocupações anteriores. Da perspectiva atual, parecia que a situação havia excedido seu controle. Ele não tinha mais meios de lidar com Yuzuki. No momento, o Jinchuriki 2 caudas, o Jinchuriki 3 caudas e até mesmo o Jinchuriki 9 caudas estavam todos em suas mãos. Se Obito quisesse reviver a estátua demoníaca e ressuscitar completamente o 10 caudas, ele teria que confrontar diretamente o ninja mais assustador da época. Em relação ao chakra da 9 caudas, ele ainda tinha uma maneira um pouco mais fácil de lidar com isso. De acordo com as informações que o Zetsu Negro havia reunido, no Templo de Fogo da Terra do Fogo, havia um monge que possuía uma pequena quantidade de chakra da 9 caudas. Esse monge já havia sido capturado por Obito e selado dentro de sua dimensão Kamui. A menos que fosse absolutamente necessário, ele não queria usar esse chakra inferior da 9 caudas. Poderia ser. Ele realmente precisava reviver Madara Uchiha? Obito olhou profundamente para Pen à sua frente. Se ele ressuscitasse Madara completamente, ele perderia completamente o controle. Havia alguma maneira de revivê-lo, mas não deixá-lo reviver completamente? Revivido, mas não completamente revivido? Ele franziu as sobrancelhas, pensativo. Depois que o selamento da besta com cauda foi concluído, ele deixou este lugar. Comparativamente falando, seria melhor verificar os resultados da pesquisa de Orochimaru. Em uma base subterrânea escura na Terra da Chuva, Orochimaru estava ocupado trabalhando na frente de vários contêineres. Atrás dele, Kabuto o auxiliava continuamente. Esplêndido! Orochimaru exclamou, seu rosto cheio de uma expressão de puro prazer enquanto olhava para o tanque de cultivo à sua frente. Ele nunca imaginaria que logo após se juntar a Akatsuki, o homem mascarado que se autodenominava Madara Uchiha lhe daria um presente tão grandioso. E esse presente eram células de Zetsu branco, poder da estátua demoníaca do caminho exterior. Poderia até ser dito que o corpo de Zetsu branco continha, em graus variados, células da própria estátua demoníaca. Essas células altamente ativas, se bem cultivadas e combinadas com as células de Hashirama, podem permitir que ele alcance a imortalidade genuína. Imortalidade. Esplêndido! Orochimaru riu em êxtase mais uma vez. Atrás dele, Kabuto não pôde deixar de estremecer diante da expressão de seu mestre. De fato, o estado mental do Sr. Orochimaru é um pouco anormal, ele pensou.
suspirando suavemente antes de retornar imediatamente seu foco para o experimento em questão. Comparativamente falando, o talento científico de Kabuto não era menor que o de Orochimaru. De fato, ele tinha o potencial de superar seu mestre. O que está acontecendo? O que poderia te deixar tão animado? Naquele momento, uma figura fantasmagórica emergiu lentamente de um vórtice rodopiante. Obito apareceu atrás de Orochimaru, vislumbrando sua expressão estática. O homem-serpente moderou um pouco o sorriso e então olhou de lado. O Oito Caudas foi capturado? Está feito. Obito assentiu, estreitando os olhos. Então, você precisa de algo de mim? Orochimaru inclinou a cabeça. Ele sabia que esse homem não o visitaria sem motivo, ele sem dúvida tinha um pedido. Se você está perguntando sobre a fusão completa dos poderes dos clãs Senju e Uchiha, isso exigirá mais tempo. Orochimaru refletiu após um momento de consideração. Não é sobre isso. Obito disse, abaixando o olhar. Orochimaru, como você classificaria seu jutsu de fuga? Orochimaru ficou surpreso. Ele não conseguia entender por que o homem mascarado faria tal pergunta. Deixe-me reformular. Obito continuou gravemente. Suponha que você encontrou Yuzuki Kamizuki, ou melhor, não o confrontou diretamente. Você poderia escapar de seu alcance? Afinal, minha inteligência sugere que você teve vários encontros com ele. Cada vez, você previu o perigo iminente e preparou rotas de fuga de antemão. Orochimaru deu de ombros. Embora não seja algo para se gabar, é verdade. Então, por que você quer que eu me infiltre em Konoha? Ele não era tolo. A pergunta do homem mascarado claramente implicava que ele queria que Orochimaru retornasse à Vila da Folha. A curiosidade o aguçou. O que poderia exigir infiltração em Konoha nessa conjuntura? Obito respirou fundo. Lidar com pessoas inteligentes é realmente tão direto. Preciso que você roube algo da Folha. O que foi? Os olhos de Orochimaru se estreitaram ligeiramente. Um jutsu proibido inventado pelo segundo Hokage, o Kinjutsu Edo Tensei de nível S, os olhos de Obito brilharam de excitação. Este jutsu proibido era naturalmente inacessível para ninjas comuns. Na verdade, a maioria nunca tinha ouvido falar dele. No entanto, Obito sabia sobre este jutsu proibido há muito tempo. Na época, ele pensou que não tinha necessidade de tal técnica. Mas agora, ele tinha que admitir, sem o poder de Madara Uchiha, seria realmente difícil executar todos os seus planos. O quê? As pupilas de Orochimaru se contraíram levemente, um olhar de espanto apareceu em seu rosto. Eu sei, Orochimaru. Esta missão é extremamente difícil, mas acredito que você pode fazê-la. Quando você a completar, eu posso lhe fornecer mais células de estátua demoníaca para pesquisa. Obito disse lentamente. De repente, Orochimaru soltou uma risada rouca. Então, é disso que se trata? Obito ficou surpreso com essas palavras. Então, ele viu Orochimaru lentamente levantar a cabeça. Abrindo a boca, um pergaminho viscoso emergiu lentamente de sua garganta. Eu copiei quase todos os Kinjutsu de Konogakakure. Orochimaru se gabou. Quanto ao Edo Tensei que você mencionou, eu não apenas o copiei, eu o melhorei completamente. Agora eu posso executar o Jutsu Edo Tensei a qualquer hora em qualquer lugar. Ele soltou uma risada rouca. Os olhos de Obito se arregalaram por trás da máscara, seu coração disparado de alegria. De fato, recrutar Orochimaru para Akatsuki foi sua decisão mais astuta até então. Capítulo 149. Reencarnação do mundo impuro. Obito, Zetsu Negro, traga o tecido celular de Madara. Entregue-o para mim. Obito olhou atentamente para o pergaminho pegajoso na mão de Orochimaru. Apesar da aparência nojenta, era o que ele precisava urgentemente naquele momento. Não. Orochimaru riu roucamente, guardando o pergaminho de volta. Ele balançou a cabeça. Líder, embora sejamos parceiros, não preciso confiar todos os meus trunfos a você, preciso? Além disso, estou curioso. Para que você precisa desse jutsu proibido? Seus olhos se estreitaram levemente, dada sua identidade como Madara Uchiha. Por que você precisaria de tal técnica? Há alguém que você queira reviver? Ou talvez, você mesmo? Nesse ponto, a atmosfera no laboratório congelou de repente. Uma sensação de arrepios encheu o ar. Essa era a sonda de Orochimaru. Ele não acreditava que o homem mascarado diante dele era o infame Uchiha. Quem foi Madara Uchiha? Uma figura lendária no mundo ninja. Ele poderia ter vivido do período dos estados combatentes até agora? Mesmo se tivesse dado seu estilo, ele certamente não agiria como esse homem mascarado. Orochimaru tinha certeza. O homem mascarado estava apenas usando o nome Madara Uchiha para enganar o mundo ninja. Embora não estivesse claro sobre seu propósito em usar a Akatsuki para coletar todas as bestas com cauda, ele sabia que devia haver uma grande conspiração. Orochimaru. Às vezes, ser inteligente demais não é bom. O único olho visível no rosto de Obito assumiu um brilho frio. Não me importa qual é o seu propósito. Contanto que você forneça condições razoáveis, posso realizar a reencarnação do mundo impuro para você a qualquer hora, em qualquer lugar. Não me importa quem você quer reviver. Orochimaru disse com um sorriso. Em seu coração, ele havia confirmado completamente. O homem mascarado diante dele definitivamente não era Madara. Dada a personalidade do Uchiha, ele não desperdiçaria palavras. Ele simplesmente o reprimiria diretamente. Mostre-me. Só então acreditarei em você. Obito disse em voz baixa após pensar um momento. Enquanto ele o controlasse, o efeito seria o mesmo. O Homem-Cobra precisava de mais células de Zetsu branco e células de estátua demoníaca, que só ele possuía. E ele ainda precisava de Orochimaru. Essa necessidade significava que seu relacionamento mutuamente benéfico era mantido. Enquanto houvesse benefício, Orochimaru permaneceria sob seu controle. Tudo bem. Orochimaru assentiu. Para executar a reencarnação do mundo impuro, duas coisas são necessárias. Primeiro, as células do ninja a serem revividas. Segundo, um recipiente para o corpo revivido. Um Zetsu branco pode ser usado como recipiente.
Um corpo de Zetsu branco, hein? Obito assentiu e então olhou para o chão ao seu lado. No segundo seguinte, um corpo de Zetsu branco emergiu lentamente do chão e caminhou silenciosamente até a frente de Orochimaru. Perfeito. Tenho alguém aqui que pode ser revivido. Ele também pode servir como meu subordinado. Orochimaru riu roucamente, inclinando a cabeça. Ele disse a Kabuto atrás dele, traga as células de Shin Uchiha. Sim, senhor Orochimaru. Kabuto obedeceu imediatamente. Pouco depois, um recipiente lacrado apareceu na frente de Orochimaru. Após abri-lo, um pedaço de tecido muscular apareceu diante dos olhos de todos. Obito assistiu tudo isso silenciosamente. Ele não se importava com quem Orochimaru estava revivendo. Ele só se importava com uma coisa, se ele realmente conseguiria executar a reencarnação do mundo impuro. Se ele pudesse, significava que ele tinha outro seguro em suas mãos. Se a situação se tornasse desesperadora, eles poderiam reviver Madara se as coisas realmente saíssem do seu controle. Neste momento, Orochimaru já havia desenhado as marcações para o Edo Tensei no chão. Quando Obito viu essas marcações desenhadas, suas pupilas se contraíram levemente. Aquilo parecia ser genuíno. Depois que Orochimaru terminou de desenhar todas as marcações, ele começou a formar selos de mão. Invocação. Reencarnação do mundo impuro. No momento seguinte, o corpo do Zetsu branco no círculo ritual começou a se torcer. Seu rosto inteiro se contorceu em agonia, exibindo uma transformação extremamente dolorosa e assustadora. De repente, o corpo se desfez em escombros apenas para se remontar. Diante dos olhos de todos, Shin Uchiha lentamente se materializou dentro do círculo ritual. Eu não estava morto. Quando sua consciência retornou, o rosto de Shin se encheu de intensa confusão. A testa de Obito se contraiu violentamente enquanto ele olhava para Shi, cuja cabeça estava inteiramente coberta com Sharingan. Não se preocupe. Shi é um dos meus sujeitos de teste. Seu talento científico não é fraco. Orochimaru disse calmamente, Shin Uchiha, agora você tem um corpo reanimado através da reencarnação do mundo impuro. Você possui chakra infinito e um corpo imortal. Enquanto eu não liberar o jutsu, você existirá para sempre. A única ressalva é que você não é feito de carne e osso. Sim, Lord Orochimaru. Shi assentiu após respirar fundo. Para ele, isso não importava. Esse aspecto era de fato uma desvantagem da reencarnação do mundo impuro. Por exemplo, se Orochimaru quisesse continuar conduzindo experimentos humanos, o corpo reanimado de Shi não seria adequado. Afinal, as células de seu corpo original estavam em Konoha, e o que ele estava usando atualmente era meramente um corpo de Zetsu branco como recipiente. Para pesquisa sobre jutsu celular, Orochimaru precisava de uma entidade real e tangível, não uma concha do Edo Tensei. Outro exemplo, se ele quisesse o Sharingan do corpo de Shin, ele se transformaria em cinzas e desapareceria assim que deixasse seu corpo. Tais eram as desvantagens. Mas similarmente havia muitos benefícios, por exemplo, um corpo imortal e chakra infinito. Eu me pergunto, quem o líder quer que eu reviva? Orochimaru perguntou com um sorriso. Quando chegar a hora você saberá. Obito respondeu em voz baixa. Mais uma coisa, você pode controlar a pessoa reanimada através da reencarnação do mundo impuro? Claro, sem problemas. Orochimaru disse depois de pensar um pouco. Para ele, controlar Shi era tão fácil quanto girar a mão. Além disso, mesmo se enfrentasse um ninja um pouco mais forte, ele ainda poderia exercer controle sobre eles. Além disso, ele já havia começado a cultivar um novo corpo para si mesmo usando células de Zetsu branco. Dentro desse novo corpo, ele havia fundido células de estátua demoníaca e células de Hashirama, junto com seus próprios ajustes e aprimoramentos. Isso só tornaria seu poder ainda mais formidável. Ótimo! Obito lançou um olhar penetrante para Orochimaru. Então, seu corpo se contorceu em um vórtice, desaparecendo sem deixar vestígios. Quando ele apareceu novamente, ele estava de volta à base da Akatsuki. Sentado em uma cadeira, os pensamentos de Obito disparavam. Pouco tempo depois, a forma do Zetsu negro emergiu lentamente da parede ao lado dele. Obito, qual é o próximo passo do plano? A voz de Zetsu negro tinha um tom profundo. Por segurança, precisamos reviver Madara Uchiha. Os olhos de Obito se estreitaram levemente, mas não agora. Quando chegar a hora certa, usarei seu poder. Zetsu negro, embora você seja a vontade de Madara Uchiha manifestada, você precisa entender que ele e eu temos o mesmo objetivo. Zetsu negro sentiu o tom ameaçador nas palavras de Obito. Seu significado pretendido era claro. Não importava quem executou o plano do Tsukuyomi infinito. Essa pessoa tinha que ser ele, Obito Uchiha. Zetsu negro riu friamente em seu coração. Não me importa qual de vocês dois executa o plano Tsukuyomi infinito. Não tem nada a ver comigo. Tudo o que me importa é reviver minha mãe, Kaguya Otsutsuki. Zetsu negro, vai e pegue um pedaço de tecido celular do cadáver de Madara Uchiha. Preciso estar preparado o tempo todo. Obito ordenou. Tudo bem. Zetsu negro assentiu levemente e então saiu. Os olhos de Obito piscaram. Ele murmurou, espero que não precisemos usar esse trunfo. Capítulo 150. O jutsu mais forte. Não fale jutsu. Tsunade, eu também não fale jutsu. 2 meses se passaram lentamente. Durante esse tempo, grandes eventos se desenrolaram no mundo ninja. Por exemplo, uma pessoa misteriosa capturou o Jinchuriki de uma cauda de Tsunagakuri, paradeiro desconhecido. O Jinchuriki de 4 caudas de Vagakuri também foi capturado. Simultaneamente, o Jinchuriki de 7 caudas desapareceu. Nesse ponto, em todo o mundo ninja, Yuzuki era o único que ainda possuía uma besta com cauda. Dentro do escritório do Hokage, Yuzuki sentou-se ereto em sua cadeira, estudando o relatório em suas mãos. O Jinchuriki de uma cauda foi capturado por misteriosos indivíduos vestidos de preto há 2 meses. O Jinchuriki de 4 caudas foi capturado há 1 mês, e agora o Jinchuriki de 7 caudas também desapareceu. Tsunade franziu a testa, examinando os documentos diante dela. Parece que a organização Akatsuki fez sua jogada. Yuzuki disse com um sorriso relaxando em seu assento. Akatsuki?
Que tipo de grupo é esse? Tsunade perguntou, sua curiosidade aguçada. Você quer saber? Ele inclinou a cabeça, olhando para ela. Sim, ela sentiu imediatamente. Então feche a porta. Eu te conto. Yuzuki instruiu, ainda sorrindo. Tudo bem. O rosto de Tsunade ficou vermelho. Após um momento de hesitação, ela rapidamente trancou a porta do escritório do Hokage e graciosamente se aproximou dele. Bem, você pode me dizer agora? Tsunade perguntou, seus olhos brilhando de antecipação. Nos últimos 2 meses, ela passou a entender os sentimentos de Mikoto. Ela finalmente entendeu por que ela se entregaria de todo o coração a Yuzuki. Porque esse homem era realmente excepcional. Suas habilidades eram diversas e requintadas, especialmente em assuntos íntimos. Uma vez experimentadas, elas eram irresistíveis. Após seus primeiros encontros, seu corpo ansiava por mais. Por mais que ela relutasse em admitir, ela se viu completamente sob seu feitiço. Resistir foi inútil. Ei. O que exatamente é a organização Akatsuki? Tsunade pressionou sua curiosidade levando a melhor. Akatsuki. Acredito que você esteja bem familiarizado com seus fundadores. Yuzuki disse enquanto se reclinava no sofá, dando um tapinha na almofada ao seu lado. Tsunade piscou e sentou-se. Estou familiarizado com eles? Quem são eles? Eu os conheço? Yuzuki sorriu diante da curiosidade dela. Você pode dizer que os conhece, mas também pode dizer que não. Ah, vamos lá. Tsunade fez beicinho, só me diga logo. Você está me matando aqui. Com um sorriso tranquilo, ele respondeu. Os nomes deles são Yaiko, Nagato e Conan. Você pode não reconhecê-los pelo nome, mas você se lembra durante a Segunda Grande Guerra Ninja, quando você, Jiraiya e Orochimaru estavam em uma missão na Terra da Chuva? Cerca de uma semana a um mês após sua batalha com Anzo, a Salamandra, 3 órfãos de guerra encontraram você. Ela sentiu pensativamente, de fato, havia aqueles 3. Eles não eram discípulos de Jiraiya? Pensei que eles morreram no campo de batalha. Yuzuki gentilmente beliscou sua bochecha. Isso foi mentira. Você realmente acreditou? Eu acreditei. Tsunade murmurou suavemente, afastando gentilmente a mão dele. Depois de estudar com Jiraiya por 3 anos, eles estabeleceram uma organização dentro da Terra da Chuva chamada Akatsuki. Yuzuki explicou calmamente e Yaiko, o líder naquela época, a nomeou. Seu sonho era criar um mundo ninja absolutamente pacífico, fazer esse mundo parar de chorar. Que sonho maravilhoso! Ela disse suavemente. O sonho é realmente admirável. Yuzuki respondeu, mas na minha opinião, sua abordagem foi equivocada. Ele tentou em vão mudar o mundo ninja inteiro através da persuasão. Ele achava que possuía o jutsu convencer com conversa? Além disso, mesmo com tal técnica sem poder igual ao dos inimigos, eles ouviriam? É similar ao Naruto na história original. Seu jutsu convencer com conversa teve sucesso por causa de sua própria força. Somente quando você iguala a força do seu oponente ou consegue dominá-lo firmemente, você pode usar o jutsu convencer com conversa efetivamente. Caso contrário, seu oponente simplesmente o eliminaria com um aceno de mão. Você ainda teria uma chance de falar? O uso de jutsu convencer com conversa por Naruto sempre seguiu um padrão. Primeiro, ele dominava seu oponente com força bruta. Só então ele poderia empregar jutsu convencer com conversa efetivamente. Esse padrão se manteve verdadeiro desde seu encontro com Gaara até seus confrontos posteriores com Pen, Obito Uchiha e até mesmo Sasuke em sua batalha final. Naruto não sempre subjugava seus oponentes com força antes de usar o jutsu convencer com conversa? Considere, em contraste, sua batalha com Madara. O poder esmagador de Madara não deixou espaço para palavras. Ele nem deu a Naruto a chance de usar sua técnica mais poderosa. Portanto, o chamado jutsu convencer com conversa deve ser apoiado por poder absoluto. Sem ele, tudo não tem sentido. Não fale de jutsu? Que tipo de técnica é essa? Tsunade perguntou, intrigada com o termo desconhecido. Yuzuki ponderou por um momento antes de responder. Bem, você pode pensar nisso como a habilidade de derrotar alguém usando apenas a boca. A confusão de Tsunade era evidente. Derrotar alguém só com a boca? Isso é incrivelmente poderoso. Você não tem essa técnica também, tem? Ela olhou para ele com cautela. Se ele possuía uma técnica tão poderosa, e se ele ficasse chateado? Ele poderia destruí-la com uma única palavra? Você acha que eu tenho? Yuzuki levantou uma sobrancelha. Então seus olhos brilharam com diversão. Na verdade, Tsunade, você possui cerca de 10% da técnica jutsu convencer com conversa e se fortalece. Hein? A confusão de Tsunade aumentou. Yuzuki disse com uma cara séria, pense nisso. Você pode usar sua boca para eliminar bilhões de seres vivos. Ao ouvir isso, ela ficou ainda mais perplexa. O que você quer dizer? Tsunade perguntou depois de pensar um pouco, ainda sem entender o que ele queria dizer. Bem, deixa pra lá. Eu vou te mostrar depois disso. Yuzuki reuniu seus pensamentos e continuou mais tarde, e Aiko ainda se agarrou à ideia de alcançar a paz através do jutsu convencer com conversa. Ele foi negociar com Anzo, o Salamandra. No entanto, Danzo Shimura de Konoha interferiu. Ele se intrometeu diretamente, virando Anzo contra Akatsuki quando eles estavam prestes a negociar. O resultado foi trágico. No dia da negociação, Anzo mandou seus homens sequestrarem Conan. Ele então exigiu que Yaiko ou Nagato morressem diante de seus olhos. Só então ele a pouparia. O quê? Tsunade exclamou. Seu aperto na mão dele de repente aumentou. As sobrancelhas de Yuzuki se contraíram levemente. Ela tossiu levemente e disse, aquele maldito Anzo, o Salamandra. A organização Akatsuki estava buscando coexistência pacífica com ele, mas ele os esfaqueou pelas costas. Yuzuki respondeu calmamente. O ponto principal é Danzo Shimura de Konoha, aquele velho encrenqueiro. TSK, TSK, TSK. Ao ouvir isso, ela fez beicinho. Então o que aconteceu depois? Depois disso, Yuzuki continuou beliscando a ponta do nariz, e Aiko morreu na frente de Nagato, acreditando que Nagato era o salvador deste mundo. Tsunade mordeu o lábio gentilmente.
Depois que Yaiko morreu, Anzo não deveria ter cumprido sua promessa? Você acha que ele faria isso? Ela ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Aí está. O resultado era previsível. Yuzuki explicou após testemunhar a morte de Yaiko, Anzo imediatamente ordenou que todos os ninjas que estavam em emboscada atacassem Nagato. Como resultado, ele se voltou completamente para o lado negro. Ele convocou a estátua Gedo e matou todos os ninjas que o cercavam. Embora Anzo tenha escapado por pouco, a essa altura, Nagato havia abraçado completamente a escuridão. Ele mudou completamente a intenção original da organização Akatsuki, transformando-a em um método de usar força militar absoluta para suprimir e trazer paz a toda a Terra da Chuva. Pouco tempo depois, ele sozinho, liderando os Pen dos 6 Caminhos, exterminou todas as forças de Anzo, assumindo o controle total da Terra da Chuva.